Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação e Saúde. O nosso tema de hoje é bastante delicado, muitas vezes doloroso. A gente vai falar sobre radioterapia. E para bater esse papo com a gente hoje, eu recebo aqui o radio-oncologista, Dr. Marco Antônio de Santana. Dr. Marco Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar sobre um tema que o senhor conhece muito bem, né? Muito obrigado, Lene. Bom dia. A radioterapia, né? Esse tema que não sei se todo mundo sabe exatamente o que é, mas é o tratamento, um dos tratamentos que se usa para o câncer, do tripé, né, que temos a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia. A radioterapia é um tratamento que muitas vezes muita gente acha que é uma coisa muito moderna, muito atual, com radiação, porém, ela é uma tecnologia da virada do século. Foi descoberta no final do século XIX, por um grupo de cientistas europeus, entre eles Marie Curie, uma mulher cientista genial, e Wilhelm Conrad Röntgen, que é um alemão. Os dois descobriram a radiação de formas diferentes e imediatamente após sua descoberta já começou a ser utilizada. E durante muito tempo foi uma revolução, porque até então só tinha a cirurgia como tratamento. E a cirurgia, claro, que não era também o que se faz hoje em dia. Não existia ainda antibióticos, a anestesia ainda estava nos primórdios, então a radioterapia aparecer como uma opção para um tratamento em que poderia não se precisar operar foi uma revolução. E a radioterapia ficou como principal modalidade alternativa de tratamento até idos dos anos 50, quando finalmente foi desenvolvida as primeiras drogas de quimioterapia. E a partir de então, a radioterapia nunca saiu, claro que do arsenal terapêutico. Pelo contrário, está cada vez mais presente, porque tem um efeito que nenhum outro tratamento consegue simular. Agora, doutor Marco Antônio, qual a diferença da radioterapia para a quimioterapia? As pessoas muitas vezes se perguntam, não sabem essa diferença ou acham que o paciente está fazendo a radioterapia, o câncer é mais leve, é menos agressiva, a quimioterapia é mais agressiva. Não é bem assim que funciona, né? Pois é. Então, para começar, o que é o câncer, né? Para a gente entender bem como é que é o tratamento. Então, o câncer é uma célula que faz parte do seu organismo, tá? Pode-se dizer que é uma parte do seu corpo que entrou em rebelião contra você. Então, é uma célula que pode ser parte da sua pele, parte do útero, parte da próstata, enfim. E essa célula tem uma codificação do seu DNA modificada por algum fator. Pode ser apenas aleatório, pode ser por uma mutação causada por um agente externo, como poluição, cigarro, fumo. Ou pode ser alguma coisa congênita, herdada de um dos pais, ou dos dois. A partir da hora que a célula recebe essa informação mutante, ele desenvolve a capacidade de se multiplicar de forma descontrolada. Então, o câncer é uma célula que se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, mas não consegue parar. Ao contrário das nossas células normais, que têm um autocontrole. As células normais sabem a hora de parar. O câncer não sabe. E assim cresce, 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 até o ponto que começa a entrar em conflito com o próprio corpo. Causa um estrago danado. Exato. Então, foram desenvolvidas estratégias para tratar o câncer. A primeira, mais óbvia, era arrancar o câncer fora. Então, daí veio a proposta da cirurgia, que até hoje está aí. A cirurgia, você tira o miolo do câncer. Porém, você não consegue ver exatamente tudo que você está tirando, porque há a possibilidade de ter células microscópicas em volta da lesão primária ou células que estão circulando no corpo. Quando a radioterapia foi criada, ela possibilitava que um feixe de radiação, como um feixe de raio-x, atacasse a região onde a doença está, possibilitando o tratamento não só do tumor primário, como daquelas pequenas invasões locais que a doença poderia causar. No caso, ela vai direto no foco. Exato. E durante muito tempo isso deu certo, porém os pacientes, muitos deles faziam radioterapia e depois voltavam a ter alguma metástase. E o que é metástase? É quando o câncer se desenvolve num local diferente do primário. Por exemplo, um câncer que sai de um órgão e vai para outro. E como é que você poderia controlar isso daí? Então surgiu a quimioterapia, que é um tratamento que é feito por via venosa ou por via oral,
que ele consegue atacar em todo o corpo as células que estão em rápida multiplicação. Então acaba que você tem aquele efeito hiperlocal, que a gente pode falar da cirurgia, que só trata o local. A gente tem o efeito regional, que é da radioterapia. A gente tem o efeito sistêmico, que é da quimioterapia. Cada um deles tem um foco. E muitas vezes, mais de uma modalidade de tratamento é necessária para você poder fazer o tratamento adequado de um paciente. Estudos, claro que de muitos anos, já que a medicina já tem evoluído, mostram que alguns tipos de câncer são mais sensíveis a algum tipo de tratamento, outros a outros. Por exemplo, alguns tipos de câncer de origem sanguínea, como a leucemia, Sim. respondem muito bem à quimioterapia e muitas vezes são curados apenas com quimioterapia. Alguns outros tipos de câncer, como por exemplo de mama, precisam dos três. É necessário cirurgia, muitas vezes precisa de quimioterapia e radioterapia também. Não necessariamente, claro, são mais graves. Pelo contrário, se a gente tem tanta modalidade de tratamento, é porque a gente já conhece muito bem a biologia. Significa que a gente tem uma maior possibilidade de cura com essa abordagem trimodal. Existem casos, eu já vi muito, né? A pessoa faz a cirurgia e mesmo assim depois ela precisa fazer a radioterapia, né? Então, não é só a cirurgia que vai curar, não é só a químio que vai curar, ou só a rádio que vai curar, né? Exato. Tem alguns tipos de tumores que a abordagem cirúrgica é a primordial. Por exemplo, você tem os cânceres de intestino, que são, como via de regra, tratados com cirurgia. Porém, após uma ressecção, podem ser detectados alguns fatores de risco na amostra, que significa que há uma possibilidade maior da doença se espalhar localmente ou sistemicamente. Então, daí, nesses casos, faz o que se chama de adjuvância, que é um tratamento complementar, ou com quimioterapia, ou com radioterapia, ou ambos, a depender do caso, claro. Agora, independente do tratamento, é muito doloroso, né, doutor Marco Antônio, porque é agressivo. Ele tem efeitos colaterais, a gente sabe disso, causa um dano danado. Apesar de ser o tratamento correto, de ser aquele tratamento que vai possivelmente te curar, mas é complicado. Assim, Cada indivíduo reage de uma maneira, a gente sabe muito bem disso, mas na maioria dos casos a gente vê que é uma agressão, né? Exato. A coisa mais dolorosa do câncer é o trauma psicológico que ele deixa na pessoa, né? O próprio diagnóstico já é uma situação de desabamento emocional. Já é uma barreira. É o que a gente vê na maioria das vezes. Que tem muita gente que tem desejo de se entregar, tem muita gente que deseja desistir. Já outros têm uma coragem intrínseca que os faz querer buscar cada vez mais o tratamento. Porém, não há um que saia do mesmo jeito que entrou do consultório. Todos saem abalados. Daí a partir para o tratamento, né? O tratamento em si, a gente já conhece os efeitos colaterais possíveis dos tratamentos. A ciência já tem muitos anos, então a gente já tem estatísticas do que é que pode acontecer. Porém, cada corpo é uma individualidade, cada organismo é de um jeito. Cada tipo de câncer, cada tipo de região tratada traz um tipo de complicação para a gente. E esse é o papel principal, acredito, que é do médico oncologista ou radio-oncologista, que é acompanhar e dar suporte a seu paciente durante o tratamento, em cada momento do tratamento, para favorecer que ele tenha um bom tratamento, que consiga completar o tratamento, que consiga ter conforto físico e emocional durante todo o tempo do tratamento. Agora, doutor Marco Antônio, nesse caso, sofre tanto o paciente, quanto a família, e quanto o médico também, né? Por mais que esteja ali para tratar, que saiba de todo o caso, que saiba tudo que vai acontecer, mas é uma relação muito próxima, né, do médico com o paciente, nesses casos. Haja coração, viu? Para aguentar tanta emoção que é lidar com os pacientes. Eu imagino, porque não é fácil. É uma doença que ela, de certa forma, é agressiva. Todo mundo sabe, quando fala em câncer, já diz logo, meu Deus do céu, esse daí já está se caminhando para a morte, né? Sempre falam isso é fato, e dependendo do tipo de câncer, principalmente. Então, como o senhor mesmo falou, a questão do psicológico, abaladíssimo, poucas pessoas têm a garra e a vontade
né, de querer se curar, tenha força para se curar, porque sabe que é uma doença realmente que mexe muito, né? É uma doença muito agressiva. Você falou do papel da família, né? Isso é importante porque tem muito paciente que não quer se tratar com medo de dar trabalho à família. Sim. Às vezes a pessoa prefere se entregar ao processo da doença do que dar trabalho a um familiar que vai ter que levar, que vai ter que hospedar, que às vezes vai ter que gastar dinheiro E com acompanhar todo aquele tratamento que não é fácil. Exato. Tem muita gente que tem esse orgulho, que não quer terceirizar seus problemas para um familiar. E que a gente sabe que quem é família não mede esforços para ajudar quem a gente ama, né? E o papel da família é fundamental. O papel de dar suporte emocional, suporte psicológico, suporte econômico. O paciente que está com a doença dessa não consegue trabalhar. Muitas vezes o benefício da previdência não está disponível, muitas vezes não tem reserva financeira. E dar um suporte econômico também é importante nessas horas. Suporte, dar uma cama para dormir, às vezes está fazendo um tratamento fora de sua casa, o parente é a única pessoa que tem ali que pode ajudar. E que muitas vezes a gente vê que a falha do tratamento vem desse conflito, de um sobrinho que não está dando mais atenção, de um filho que não está dando mais atenção aos pais, e a partir daí que se corta a continuidade do tratamento e o destino é inevitável. E acontece muito, e a gente fala muito, o apoio da família nesse momento é fundamental, né? Independente do parente, seja próximo ou longe, eu acho que nesse momento tem que estar todo mundo junto. Isso é passado no consultório, doutor? Nem sempre é passado com as letras certas. Muitas vezes o parente gosta de se fazer mais presente do que realmente é na hora que aparece para consulta, quando que em casa deixa tudo de lado. Quer ser um médico, né, na hora da consulta também? Isso é inevitável. Todo mundo tem o Dr. Google em casa, lê sobre tudo, quer dar opinião sobre tudo, mas isso faz parte da rotina, a gente não se importa muito, não. Mas, assim, a grande coisa é que, às vezes, tem gente que toma essa posição, mesmo sem ser parente. Nós vemos casos emblemáticos de vizinhos que fazem todo o acompanhamento de um paciente. Às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver. Tem um paciente, por exemplo, meu, que ele é trazido pelo jardineiro, que o jardineiro cuida. Então, nas horas de necessidade a gente vê o melhor da humanidade e o pior brotando também. Agora, doutor, a gente tocou num ponto muito interessante, né? Da ajuda, do auxílio. Quando o paciente chega para fazer a radioterapia, ele precisa estar sempre acompanhado de alguém, né? Por causa dos efeitos que a radioterapia causa. Qual o principal efeito colateral da radioterapia? O efeito colateral da radioterapia depende muito da região que está sendo tratada. Por exemplo, quando a gente trata tumores de pescoço, que é uma região muito sensível, nós temos muito efeito do ponto de vista de dificuldade de alimentação. Inflamação, ardência para engolir, reações da pele, reações do tipo de ressecamento da boca por falta de saliva. Então, tudo isso é muito frequente em pacientes que tratam a região do pescoço. Já em outras áreas, como por exemplo a região do abdômen, uma pelve, como quem trata um câncer de colo do útero, por exemplo, é muito frequente ter alterações do tipo diarreia, constipação, ardência para urinar simulando uma infecção urinária. Mas vem logo em seguida ou tem um tempo? Normalmente, após algumas sessões, em torno de 5 a 10 sessões, a gente começa a ver as complicações aparecerem com mais evidência. Tá? E costumam perdurar até o final do tratamento e às vezes até algum tempo depois, a depender da sensibilidade do paciente. Mas a gente tenta sempre, claro, deixar avisado, o paciente perceber assim que começar os sintomas e a gente medica e trata os sintomas na medida que for necessário para que ele consiga completar o tratamento com qualidade. Mas tem alguns casos que os sintomas são inevitáveis. E nesse caso aí tem que passar por ele mesmo e seguir em frente, né? Exato. O paciente sabe que está entrando numa maratona e que às vezes para ficar melhor tem que ficar um pouquinho pior. Então para dar um passo para dar 10 passos para frente tem que dar uns passos para trás também. Então às vezes o paciente entra bem num tratamento, claro que emocionalmente abalado, mas entra bem. E o próprio tratamento vai deixando mais fraco, mais debilitado, mais impaciente, mais cansado,
dá vontade de desistir, mas a gente estimula, olha, tá chegando no fim, tá chegando no fim. Você está vencendo essa batalha. E a gente chama que é uma batalha contra o câncer. Todo mundo sabe que quem está se tratando contra um câncer é um guerreiro, é uma guerreira. E ao vencer essa etapa, que a pessoa começa a colher os frutos. Vai recuperando o peso, vai recuperando o bom humor, vai dormindo melhor, até o ponto que a gente pode ver muitas pessoas que estão aí bem, vivendo anos após ter um câncer, com suas famílias plenas, trabalhando. E é esse nosso desejo, embora nem sempre seja possível. Mas a luta continua. Doutor, a gente vai fazer uma pausa rapidinha, volta já já, a gente continua falando sobre esse assunto, esse tema que é difícil, como eu falei, é doloroso, mas tá aí, a pessoa que está passando tem que passar realmente, passar com força. A gente volta já já para falar sobre radioterapia. É isso aí, estamos de volta e a gente continua falando sobre radioterapia com o radio-oncologista Dr. Marco Antônio de Santana. Dr. Marco Antônio, a gente falou no bloco passado, né, sobre a questão da perda de peso, do que causa a radioterapia. Então, vamos continuar falando sobre esse assunto que eu acho bastante interessante, porque muitas vezes quem está assistindo tem muita dúvida sobre isso e se assusta muito com o tratamento. Que fala, ai meu Deus, já é complicado o diagnóstico do câncer, que não é fácil para ninguém. Depois o tratamento, que é duro. E aí vem os efeitos colaterais, vem as reações e a pessoa fala, meu Deus, vou perder logo meu cabelo. A radioterapia funciona assim? Então, como eu estava falando no último bloco, a radioterapia ela é muito localizada, tanto o tratamento como suas reações. Então, como se a gente trata a região do abdômen, a gente vai ter sintomas relacionados ao abdômen. Se a gente vai tratar a região do pescoço, a gente vai ter sintomas relacionados ao pescoço. A mesma coisa a queda de cabelo. A gente só vai realmente detectar a queda de cabelo quando a região tratada envolve o couro cabeludo. Então, é uma raridade a gente ter... Não é a maioria dos casos, claro, mas, por exemplo, os tumores de pele que estão muito próximos da região do couro cabeludo, tumores cerebrais, então, claro que estão próximos do couro cabeludo. Então, só nesses casos a gente vai ver realmente uma queda de cabelo. De outra forma, não acontece com a radioterapia. A maioria dos casos a gente vê com a quimioterapia mesmo. Mas mesmo assim não é para todos os tipos de quimioterapia. A gente vê a quimioterapia para mama, que realmente tem uma perda de cabelo. Para leucemia, para linfoma, tem queda de cabelo. Já para outros casos de câncer não acontece. Então, todo caso tem que ser discutido antes com o seu médico responsável para ele avisar qual vai ser os sintomas que a gente espera para cada tratamento. Na verdade, espera, né? Não sabe realmente se o paciente ele vai reagir daquela maneira, Claro. né? Não é uma certeza que vai ter, mas a gente sabe exatamente qual é o tipo de problema que pode acontecer. Nem todos vão ter e alguns vão ter até demais. Então, todo acompanhamento tem que ser feito de perto. Porque quando fala logo no câncer, quando fala no tratamento, e principalmente mulher, é muito complicado, que fala da queda do cabelo, porque mexe com a vaidade da mulher, né? Então, assim, é um choque absurdo, primeiro, para a pessoa que está fazendo o tratamento e depois para quem acompanha e quem vê aquela pessoa, que já se assusta logo. Ninguém pode ver alguém fazendo um tratamento sem tomar um choque. Então, isso é bastante difícil, né? É um momento delicado. A questão da queda do cabelo é interessante porque tem gente que é pragmática e fala, mas é só cabelo, cabelo cresce de novo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Tem muita gente que gosta de levar essa batalha de forma particular, de não compartilhar com todos. Nem todo mundo gosta de se exibir a sua doença, de ser uma vítima perante a sociedade. Então tem gente que gosta de levar todo o tempo do tratamento apenas entre si e seus próximos. E muitas vezes é possível, porém a queda do cabelo meio que entrega. É verdade. Então, a partir do momento que a paciente perde o cabelo, automaticamente ela vira a conversa da sala. Ah, o que aconteceu com você? Por que você está usando esse lencinho no cabelo? Por que você está de peruca? Está fazendo tratamento? E automaticamente a pessoa tem sua privacidade invadida. E além de que, como no exemplo da mama, já teve sua feminilidade atacada ao ter que remover uma parte ou toda a mama. E depois atacada novamente ao perder seus cabelos tão bem cuidados durante tantos anos. E a partir desse ponto deixa de ser uma mulher
e vira uma paciente. Então é o tipo de coisa que destrói a autoestima totalmente. Então, ainda hoje se pesquisa formas de reduzir a chance de acontecer a queda do cabelo. Há alguns tratamentos ainda que não estão disponíveis aqui ainda, mas quem sabe a gente vai chegar numa época que isso não vai ser mais necessário. E a gente espera, né, com tanta evolução da medicina, né, para que esses danos sejam menores, porque é complicado. A mulher acaba levando isso muito para casa também. A mulher que é casada, aí ela já perdeu a mama. Aí perde o cabelo. Então, é uma relação. Aí a relação com o marido já começa a ficar complicada. Não muitas vezes por causa do marido, e sim por causa da mulher, que já não se vê mais como mulher. Além de lutar contra a doença. É uma situação que é, claro, que é traumática. Como eu falei, a autoestima é destruída. Poucas mulheres mantêm sua autoestima preservada até o fim, mas não é a regra. E, inclusive, muitos homens não sabem lidar com isso daí. Sim. E abandonam suas companheiras. Isso é uma situação que também nos deixa muito frustrados, que as mulheres vêm sozinhas às consultas depois de algum tempo. Isso nos deixa muito mal. Não todas, claro. Tem homens que fazem seu papel, sua função, mas infelizmente acontece bastante de casamentos acabarem por causa de um tratamento desse. Quando o homem chega em casa, a mulher está debilitada, não está podendo fazer suas funções conjugais. Então, isso também abala o homem. E o homem, vamos dizer a verdade, é mais frágil que a mulher. O homem não sabe lidar com problemas desse tipo. Isso doutor, isso eu vou concordar com o senhor. Agora vamos falar sobre o tipo de câncer. São vários, né? Existe um que é mais comum. A gente tem o mais comum, de forma assim, bem desproporcional, inclusive, a todos os outros, é o câncer de pele, tá? Interessante, né? Ele não é o mais falado. Porque justamente por isso, porque ele não é o mais falado. Hoje a gente vê campanhas gigantescas aí de câncer de colo de útero, de câncer de mama, né? Mas o câncer de pele, difícil. Ele não é o mais falado porque ele não é o mais letal. Ele não causa uma mortalidade muito grande. Porém, como na população sergipana e brasileira, claro, nós temos uma grande ascendência europeia, né? Muita gente de pele muito branca, muitos trabalham em situações muito expostas ao sol, por exemplo, quem trabalha no campo, e acaba que o sol prolongado, a gente sabe que danifica a pele. E o câncer de pele é um câncer que afeta, pode não ser mortal, mas deixa a pessoa muito sequelada, do ponto de vista que requer múltiplas cirurgias, alguns casos são deformantes. E nem sempre a campanha para a prevenção do câncer de pele é feita da forma que deveria. Uso de filtro solar, proteção adequada, evitar o sol nos horários de pico. Tudo isso é importante, mas não se fala. Outros tipos de câncer que nós temos, claro que os campeões que são no mundo todo, que é o câncer de próstata e o câncer de mama, que é o medo de todo homem e de toda mulher, respectivamente, né? O câncer de mama é um câncer que tem alto potencial de acontecer em qualquer idade, tá? É difícil se prevenir primariamente, ou seja, evitar ter o câncer de mama. O que você pode evitar ter é um avanço. Então, a detecção precoce com exame de ultrassom, mamografia, consultas com o médico especialista, ginecologista, mastologista, de rotina, para toda mulher, são essenciais. Já o câncer de próstata, ele não costuma acontecer em homens mais jovens. A tendência deles é acontecer a partir dos 50 anos de idade. Então, também, todo homem sabe que a partir de certa idade, o tal do exame de toque, que todo homem tem um frio na barriga de pensar, é necessário. O exame de sangue, que é o PSA, é necessário para fazer a prevenção. Você não pode evitar tê-lo, mas você pode detectá-lo cedo. Isso é igual, tanto para o câncer de mama, quanto para o câncer de próstata. E hoje a medicina, ela trabalha muito a prevenção, né? A medicina preventiva, não mais como antes, que era a de cura, né? Então, Exato. Hoje a medicina tenta trabalhar muito a questão da prevenção. O exame, o autoexame, a consulta periódica e regular nos médicos, né? Então, tudo isso facilita. Eu acho que o paciente, não dá para você culpar só o paciente, como a gente já falou, né? Tem casos que independe do paciente, mas, assim, tem que fazer o seu papel, tem que fazer a sua parte. Assim, prevenir é barato. Primeira coisa. Prevenção é muito barato. Tem gente que fica com a mão fechada, que não quer pagar aquele exame, que não quer pagar aquela consulta, mas
o custo-benefício da prevenção não se compara ao risco de ter uma doença dessas. Porque a partir daí, da hora que você tem um diagnóstico, você para de trabalhar, você tem que tirar meses até anos da sua vida para fazer um tratamento. Então, assim, esse é o tipo de pensamento que não dá para ter. Muita gente não faz as consultas por medo. Sim. A negação é a principal resposta psicológica para quem tem medo de alguma coisa. Você finge que ela não existe. E é um problema grande, né, Claro. doutor? E não é fácil também de lidar com isso daí. Então, nem todo mundo vai para as consultas periódicas como deveria. Consulta com médico, consulta com dentista, especialmente importante. Sergipe é um dos estados campeões em incidência de câncer de boca e de garganta. E não se fala isso, é interessante. E pouco se fala disso daí. Então, que são cânceres relacionados tanto ao fumo, como ao álcool e ao vírus do HPV. Todos muito frequentes na nossa população. A nossa população tem uma incidência maior não só porque está exposta a esses fatores de risco, mas também porque o cuidado odontológico é precário. Exatamente. E muitas vezes também a gente ouve que, não, você vai ao dentista é luxo ou é desnecessário porque acha que é só cuidar do sorriso, é ter só um sorriso bonito, e não é bem assim que funciona, Exato. né? A boca, ela mexe com todo o corpo. O cuidado com a boca não é só fazer um clareamento, não é usar um aparelho. A saúde da boca é de onde começa a saúde do corpo, né? Então, prevenir lesões da gengiva, pode prevenir até doença cardíaca. Prevenir feridas na boca pode prevenir um câncer. Então, o cuidado odontológico é essencial. Tanto que é obrigatório para os pacientes que fazem radioterapia e quimioterapia fazer cuidado odontológico. Porque a boca sofre muito, tanto com o tratamento da radioterapia como da quimioterapia. Existe uma fragilidade na boca quando o paciente começa a fazer É um esse tecido tratamento? que é muito sensível aos tratamentos, porque ele é um tecido que se multiplica, que se recupera muito rápido. Então, por causa disso, quando você faz uma quimioterapia, acontece uma coisa chamada mucosite, que é uma inflamação da mucosa da boca, que pode deixar o paciente com dificuldade de comer. A radioterapia também, quando feita na região da face, também afeta muito a boca. Então, o tratamento odontológico pré, durante e pós é essencial para esses pacientes. Agora, doutor Marco Antônio, a pessoa foi diagnosticada com câncer de boca. A radioterapia faz esse tratamento? Junto com a cirurgia, tá? É necessário sempre a cirurgia no caso do câncer de boca? Tem alguns estágios da doença que a cirurgia só pode ser suficiente e a grande maioria dos casos necessita de radioterapia junto ou após a cirurgia. A gente sabe que é uma região que é muito sensível, claro. Sim. Então, não dá para fazer cirurgias muito agressivas ao ponto de deformar o paciente, né? Então, a radioterapia entra como uma opção de tratamento para substituir uma cirurgia num local que a pessoa ficaria deformada. Então, é claro que é uma opção. Tem como o paciente identificar o câncer de pele, o de boca, porque está ali mais visível, né? Mas às vezes se confunde muito de pele com uma manchinha de sol ou com algo do tipo, ou de boca com alguma feridinha, alguma afta, algo bem parecido. O principal é suspeitar de toda e qualquer lesão nova que tenha surgido tanto na mucosa, como na pele, na vagina, no ânus, regiões que na hora do banho, na hora da higiene, você pode identificar. Lesões que demoram mais de 2 semanas para desaparecer, vale a pena buscar um especialista para se consultar. É o tipo de coisa que não se perde tempo. Mas, assim, claro que para um leigo identificar muitas pequenas minúcias da alteração, já é querer pedir demais também. Mas sempre desconfiar de tudo de novo que aparece no seu corpo. Se você tem um sinalzinho de pele que está aí desde que você nasceu, não é motivo de você estar preocupado. Mas se você aparecer uma coisa que não tinha ali um mês atrás, vale a pena buscar um especialista. Até porque sinais, eles vão aparecendo no corpo, né? Exato. A gente vai crescendo, eles vão brotando, né? É interessante. Graças ao sol. Eles vão brotando. Às vezes você olha assim, eu não tinha esse sinalzinho aqui, mas ele está ali. Então, é importante olhar com cuidado também. Claro. Prestar atenção no próprio corpo é o primeiro ponto para você ter uma prevenção adequada. Tá? A gente sabe que muitas vezes pode não passar desapercebido numa consulta se você não chamar a atenção do médico. Ó, isso aqui apareceu agora. Aí começa a ter uma atenção diferente. Pode fazer uma biópsia, ou então apenas só esclarecer e tirar uma dúvida, né? Isso é importante.
E é interessante também a pessoa que, quem está nos assistindo, o paciente, ou as pessoas no geral, essa coisa de, eu vou na internet procurar e ver o que está acontecendo é bem complicado. Não é assim que funciona, a gente viu casos e casos e que não é por aí, né, doutor? A gente vê situações que nem os médicos entram em acordo, na verdade. Imagina uma coisa tirada da internet. É porque olha e diz, isso apareceu na minha boca, então, ou é algo que pode ser até um câncer, mas não, é algo que eu posso curar com um remédio caseiro. Ou eu vou na farmácia porque disseram que aquilo ali é bom e eu vou colocar ali, né? Então, coisa, assim... é o barato que sai caro, sai muito caro. Não vale a pena protelar cuidados com saúde, de jeito nenhum. Toda alteração tem que ser buscada. Isso... Quem faz as consultas periódicas não tem esse problema. O problema é quem faz só quando aparece alguma coisa. Exato. E é isso. Que é a regra, infelizmente. Muita gente faz. E quando você detecta a doença no início, todo mundo sabe que as chances de cura, elas aumentam, né? Então, assim, tem que procurar o médico sempre. Correto. Porque senão, né, doutor? Senão o destino a gente não sabe. É complicado. E olha, você segura aí, que no próximo bloco a gente vai fazer um raio-x da radioterapia aqui no estado de Sergipe. É já já. Estamos de volta hoje falando sobre radioterapia. E a radioterapia no estado de Sergipe, hein? Como será que anda? Essa pergunta eu vou fazer ao doutor Marco Antônio de Santana, radio-oncologista. Doutor Marco Antônio, como é que está a radioterapia em Sergipe? Porque a gente vê que é um dilema e é um problema sério. Reclamações, 1000. A radioterapia em Sergipe, assim como todo o tratamento oncológico em Sergipe, é um caminho de pedras para todo paciente. Tá? A radioterapia especificamente, a gente tem uma dificuldade porque há poucos serviços para tratar uma grande quantidade de pacientes. Então, a estimativa do INCA para esse ano é em torno de 4.000 casos de câncer. Desses, 70% tem necessidade de fazer radioterapia. A gente tem atualmente para o SUS disponíveis 2 equipamentos, que é o equipamento estadual, que é o do USE, Sim. que está funcionando bem ultimamente, que tem uma capacidade de tratar em torno de 700 pacientes por ano. E que é uma raridade funcionar bem, né? Porque vive quebrado. Quebra, conserta, quebra e passa um tempo parado e paciente reclama. E realmente é um desespero para quem precisa do tratamento, porque você tem aquilo ali como a sua solução, a sua vida, e vê aquele aparelho ali tempos quebrado. É um equipamento, claro, que já está ficando mais velho, que seu tempo de vida útil já está chegando no fim, claro. E a gente tem também o equipamento do Hospital Cirurgia, que também pode se falar a mesma coisa, que já é bem mais velho, inclusive, também que tem muitos problemas técnicos recentemente. Teve aquele problema da peça que foi extraviada, ficou meses sem funcionar. E claro que isso não ajuda ninguém. 2 equipamentos que funcionam com limitações e que não têm a capacidade, mesmo se eles estivessem funcionando perfeitamente, não teriam a capacidade de atender a toda a demanda do Estado. Tem um equipamento novo sendo implantado no Hospital João Alves, no USE, que é o equipamento dado pelo Ministério da Saúde, sim, que deve estar entrando em operação, com fé em Deus, ainda este ano, se espera agora para o segundo semestre. Esse equipamento, claro, é novinho, em folha, então espera-se que ele dê uma ajuda. Porém, assim, a estimativa de necessidade de equipamento de radioterapia, segundo o Ministério da Saúde, é necessário 5 aparelhos funcionando no estado para dar conta da demanda toda. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são necessários em torno de 7 a 8 equipamentos funcionando bem para atender a toda a demanda. Ou seja, a gente tem 2. A gente tem 2, prestes a ter 3. O cirurgia tem um projeto de implantar mais um, então teria 4. E mesmo assim ainda está muito longe. Opções no sistema de saúde privado, tem a CleanRad, que é uma empresa nova que foi inaugurada recentemente, que ainda não tem credenciamento com o SUS. E que esse é uma das grandes batalhas aqui na Assembleia Legislativa, principalmente da deputada Maria Mendonça. Ela faz apelo
nas sessões, ela fala constante na tribuna aqui da Assembleia Legislativa, ela pede ao governo que faça essa parceria, que faça esse convênio, porque isso vai ajudar bastante a vida desses pacientes, né? Porque cada dia que passa é um dia a menos. O paciente com câncer não pode esperar uma decisão política para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. O paciente com câncer precisa de uma decisão para ontem. Atualmente existe um convênio com uma clínica de radioterapia da cidade de Arapiraca, em Alagoas, que está atendendo a uma quantidade pequena da demanda, que claro que toda ajuda é bem-vinda, Sim. Porém todo esforço é necessário. Parcerias, novos investimentos. O tratamento de radioterapia é essencial para a cura de grande parte dos tumores. E isso deixa-se passar. Teve um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde que falou que o tratamento mais custo-eficaz, o tratamento oncológico é a radioterapia. É o que consegue tratar mais, curar mais com menos dinheiro. Versus, por exemplo, um tratamento, às vezes, de quimioterapia, que o tratamento de quimioterapia pode custar 50, 200 mil reais, enquanto que um tratamento de radioterapia pelo SUS custa 5 mil reais e consegue tratar um paciente. Nossa, é uma diferença absurda, né? Então, assim, um investimento pequeno, porque é pequeno, você pensar o Estado comprar um aparelho de 2, 3 milhões de reais, o que é 3 milhões de reais para o Estado? Não é nada. O que é um tratamento para um paciente? É tudo. A vida. É a vida. Então, assim, todo investimento, nem que seja necessário convênios com empresa privada, é essencial, porque os pacientes não podem esperar. Nós temos a lei dos 60 dias, que foi promulgada há alguns anos atrás, que estipula que os pacientes tenham que fazer o tratamento dentro de 60 dias após o diagnóstico. Que claro que essa lei, como todas as outras leis, muitas leis no Brasil são letra morta e não são obedecidas. O tempo médio no Brasil para um paciente entrar em tratamento são 120 dias. Que muitas vezes já é um tempo que já foi extrapolado, né? A doença em 120 dias, ela já pode ter se agravado bastante. Com certeza. Tem casos que, em termos de semanas, pode evoluir para um sintoma muito grave. Tem tumores que causam sangramentos, tumores que causam obstrução da respiração, da alimentação, tumores que afetam o sistema nervoso, que em pouco tempo pode debilitar permanentemente uma pessoa. Então, o tratamento rápido, tratamento preciso é essencial. Então, assim, o paciente não está disposto, não está disponível para discussões político-filosóficas. Ele precisa de um tratamento agora, o mais rápido possível, e não pode esperar. Cada tempo que se discute, cada nova reunião, cada nova deliberação, são vidas sendo perdidas, dia por dia. E é por isso, né, doutor, que muitas vezes a gente até entende o desespero do paciente, a agonia do paciente, a forma agressiva com que ele, às vezes, trata a questão ou cobra realmente, porque é a vida dele que está em jogo, é a vida do familiar dele que está em risco. Então, assim, como eu falei, cada dia que passa é um dia a menos. Então, um dia sem tratamento é complicado. Você vem de uma rotina de tratamento e acaba quebrando aquilo ali, não dá continuidade à radioterapia, é complicado. Então, a gente tem um caso, se for fazer uma metáfora, é como se tem várias pessoas num prédio que está pegando fogo e o corpo de bombeiros está perguntando se vale a pena comprar água para jogar, porque está muito cara a água. Então, é o tipo de situação que a gente está lidando aqui. Então, claro que convênios com empresas privadas são caros, mas a vida é mais cara ainda. Seria a solução nesse momento? Uma solução imediatista. Você não tem como construir um serviço de radioterapia da noite para o dia. Essas coisas demoram 4 anos, a experiência. É uma estrutura que, como tem que conter radiação, Sim. requer uma infraestrutura de engenharia civil muito demorada, muito complexa. Tem um projeto do Hospital do Câncer, mas claro que não é para o ano que vem, não é para daqui a 2 anos. Então não é uma solução imediata para os pacientes que estão na fila agora. A solução imediata seria conseguir convênios locais, com cidades próximas, já fez com Arapiraca, por que não com Maceió, com Salvador. Aracaju está disponível. Então, assim, se você tem uma quantidade que não está bem revelada de pacientes numa fila, esses pacientes precisam de tratamento agora, todos eles. Qual é o motivo de se protelar isso daí? E é uma doença que ela não pode esperar. Não dá para esperar, para falar, vou esperar o Hospital do Câncer, vou esperar 3, 4 anos.
já foi. Se você tem uma pessoa que está grávida agora, não vai ficar esperando construir uma maternidade. Então, as coisas têm um tempo certo de acontecer. Então, assim, claro que é uma iniciativa bem-vinda, novos investimentos são sempre bem-vindos, porém são longo prazo. A gente precisa de solução de curto prazo. Quem está na fila agora ou trata ou não tem mais chance. Então, assim, é essencial que as autoridades tomem uma posição realmente para dar uma solução para esses pacientes. Nós já tivemos até governador com essa doença, que ele teve toda a sorte de estar numa posição que permitia que ele fizesse o tratamento todo pago num local de primeiro mundo. Já a população não tem esse direito, então a gente precisa dar uma solução para essa população. E é complicado. E olha que a gente está falando da radioterapia. Tem a quimioterapia também, que é um outro problema, que falta medicamento aí, meu amigo, que não é brincadeira. A questão da quimioterapia, não existe fila propriamente dita para quimioterapia, porém existe escassez, né? E é uma coisa que é a regra básica, que a escassez é uma regra básica da economia, mas todo político tende a esquecer que ela existe. Então sempre promete tudo, mas não tem como oferecer. Então o serviço de quimioterapia acaba que funciona por demanda, né? Então está precisando de tal remédio, manda comprar e às vezes demora algum tempo para chegar e fica aquele período de pacientes desassistidos. Nós temos também o problema da cirurgia. Temos dificuldades em sala de centro cirúrgico, anestesista, equipamento para cirurgia, bisturis elétricos, equipamentos especializados, e acaba que é difícil você marcar uma cirurgia potencialmente curativa. E muitas vezes o tempo para essa cirurgia acaba que passa e ela acaba sendo desnecessária depois de um tempo, porque já não tem mais como tirar. Agora, doutor, eu te pergunto, o paciente que precisa tanto da rádio, quanto da quimio, quanto da cirurgia, está frito? Eu não vou falar assim, mas ele entra numa via crucis, que vai de porta em porta, de setor em setor, acaba indo para a ouvidoria de hospital. Muitas vezes, quando ele é mais esclarecido, ele entra na justiça para buscar seus direitos. Também. A justiça demora, mas não demora tanto quanto esperar a boa vontade. Não, mas eu falo o demora porque, assim, a justiça determina, mas muitas vezes o sistema não tem condições de oferecer e aí fica todo aquele embate. A justiça não cria vaga, né? Quando a justiça manda tratar, acaba que tira de outra pessoa. Então, são soluções paliativas e pontuais. A grande solução seria uma gestão mais específica da oncologia, focada em resultados, né? É claro que é um tratamento de alto custo, como eu já falei, a quimioterapia pode custar muito caro. A radioterapia é barata individualmente, mas quando você trata centenas de pessoas, sai caro. Cirurgia você requer de múltiplos profissionais especialistas para atuar, você precisa de infraestrutura também. Então é extremamente complexo o cuidado com o câncer, não é só uma canetada que resolve, precisa de todo mundo trabalhando em sincronia e pelo bem do paciente. E lembrando que a gente está tratando vidas, né? São pessoas, são vidas ali que passa muito rápido. Então, precisa ter um olhar especial, precisa de um certo cuidado a mais, né? Quando a gente fala de câncer. E assim, o câncer hoje, a gente fala, parece que já banalizou. Muita gente fala, ai, câncer. Não é, é uma coisa muito séria, é um tratamento muito sério. Assim, as pessoas hoje em dia, não é que hoje em dia tem mais câncer do que no passado, mas hoje em dia se descobre mais o câncer do que no passado. Quando você pensa em 50, 100 anos atrás, as pessoas morriam de qualquer motivo, não tinha nem causa de óbito. Não sabia o que era. E assim era, ficava. né? Hoje em dia a gente sabe. E hoje em dia a gente pega muito câncer em estágio inicial. Isso é bom. Isso é um sinal que o país evoluiu, que a medicina evoluiu. Quanto mais câncer se detecta, não quer dizer que a saúde está pior. Pelo contrário, significa que a saúde está melhor. Que está conseguindo detectar mais, que está conseguindo tratar mais. Porém, o gargalo não é no diagnóstico. Embora também seja às vezes, mas o gargalo é no tratamento. Doutor, eu lembro que eu conversei com um médico recente para fazer inclusive uma matéria, ele falou, Lília, é complicado porque pacientes do SUS, por exemplo, demora tanto o diagnóstico, demora tanto o resultado de exames, demora tanto chegar na consulta, que quando eles chegam aqui, o estágio já está muitas vezes avançado. Então isso já complica, porque existe a questão das filas e para o paciente é doloroso demais, porque ele fica ali tentando, batendo de porta em porta, tentando uma consulta, tentando fazer um exame. Então, assim, quando você vai ver, o diagnóstico já... O paciente nunca tem culpa. Costumamos dizer, ninguém é obrigado a saber tudo de saúde. O paciente apenas tem que seguir.
Fez o diagnóstico, tem consulta tal dia tem que ir, tem consulta, tem tratamento tal dia tem que ir. É difícil você tentar também educar um paciente, muitos não têm nem nível primário do grau de doença, da complexidade da doença, porém, isso também é um problema porque o paciente não sabe cobrar. Então ele não sabe que a consulta dele não pode ficar só para daqui a 6 meses, ele precisa de uma consulta logo. O tratamento dele não pode ficar aguardando uma autorização que não chega nunca, ele precisa do tratamento logo. A cirurgia não pode ficar aguardando o dia que vai ter uma roupa limpa no centro cirúrgico, tem que ser logo. E ele fica achando que tudo é normal, porque acaba que muita gente que depende 100% do SUS acha que atraso é normal. Você faz uma biópsia, demora 6 meses para sair um resultado, você faz uma mamografia, não sai nunca. E acha que vai se acostumando ao processo da fila, mas na hora que realmente precisa, essa fila é mortal. Essa fila é mortal. A gente não tem dados precisos para demonstrar, mas a gente tem dados internacionais que mostram que para cada mês de atraso, por exemplo, câncer de mama, a gente perde em torno de 5 a 10% de chance de cura. A cada mês de atraso. Para cada dia de atraso para um câncer de cabeça e pescoço avançado, você tem 1% de chance de mortalidade aumentado, para cada dia. Então, assim, quando você pega uma pessoa com câncer avançado que aguarda 3 meses, é 90 dias. Então, a gente já não tem mais muito o que fazer. As coisas andam muito rápido nesse ramo. Então, a evolução maligna da doença, às vezes, é inevitável se a gente não tomar uma decisão logo. Doutor Marco Antônio, eu te agradeço demais. Eu acho que eu passaria aqui 3, 4, 5 horas conversando, porque o tema requer isso. Eu acho que é importante a gente olhar para esse lado, é importante a gente cobrar da sociedade e a sociedade também cobrar, né, de quem de fato tem que ser cobrado. Eu acho que algo precisa ser feito. A situação está aí, a doença está aí. Eu acho que o tratamento ele precisa ser ofertado com muita agilidade, com muita rapidez, para que a gente pare de perder vidas e para que esses pacientes possam ter, de certa forma, um tratamento tranquilo. Eu acho que nada mais justo do que isso, porque você já é tão afetado, você já recebe esse baque enorme que é o diagnóstico, porque você ser diagnosticado com câncer, eu acho que não deve ser fácil para ninguém. Né? Então, enquanto familiar, eu sei o quanto é complicado. Eu tive casos na minha família e sei o quanto é doloroso isso, o quanto é complicado. E ainda mais você ter que ver seu pai, ou sua mãe, ou seu parente enfrentar filas longas e muitas vezes lutar sozinho. Porque chega no final, aquela luta toda foi em vão porque não teve tratamento. Há tempo de tentar combater o mínimo possível, né? Para a população que passa toda a sua vida sendo completamente mutilada por impostos cada vez maiores, o custo de vida cada vez maior, quando acha que o Estado vai devolver isso em forma de tratamento de saúde, não consegue. Isso é frustrante. Isso é frustrante. Então, é necessário sensibilidade dos que têm o poder de resolver esse problema. É necessário presteza, velocidade e precisão de tomar as decisões corretas na hora que precisa. Obrigada, tá, doutor? Por nada. Muito bom Obrigado pelo convite. Quando precisar, estou à disposição. Que ótimo, muito bom a nossa conversa. Acho que foi bastante esclarecedora. Espero que você tenha gostado. Fica aí todas as dicas do Dr. Marco Antônio. Eu acho que precisa rapidez mesmo para resolver ou solucionar esse problema, porque a vida não espera não. E passa, rapidão. Beijo enorme. Até o nosso próximo encontro.